Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia, trabalhando hoje com vocês, leitura de imagens de tela, não é verdade? Vamos verificar um pouquinho, estudarmos ali a interpretação de uma tela, bem conhecida do nosso Eduardo, ok? Então vamos verificar os nossos processos aí para fazer essa leitura de pinturas, propriamente dita. Vamos verificar os objetivos da nossa aula? Então vamos lá. Reconhecer a tela enquanto um texto não verbal, explorar a capacidade de abstração artística, analisar uma tela. Muito importante isso, né? Então, às vezes, você vê lá uma pintura, você fala, nossa, mas o que tem ali? O que aquele pintor tentou passar? Eu não consigo ver nada. Não, todas elas têm alguma coisa, certo? E é preciso o quê? Que eu saiba ler, que eu conheça o pintor, que eu conheça seu contexto histórico, para que, então, eu possa dar conta ali da minha interpretação. Toda a arte, em geral, seja pintura, arquitetura, música e até mesmo a literatura, é preciso eu conhecer o estilo individual mais o estilo de época, né? Então, eu preciso conhecer o meu artista, para então conseguir dar conta e saber o que ele tentou passar naquele momento ali da criação da sua arte propriamente dita. Perfeito? Muito bem. Então lá aqui, para refletir. Então lá, você saberia dizer qual a intenção da obra de Edward Munch? Né? Então veja bem, quando ele fez ali o Grito de 1893, ele tinha um propósito. Na verdade, ele não fez simplesmente que saiu da cabeça dele do nada. Não. O que ele tentou passar com essa imagem? Muito importante ali a gente conseguir relacionar isso aí. Perfeito? Então, vamos lá. Trecho do diário do artista norueguês, de 22 de janeiro de 1892, no qual ele descreve parte de um episódio que viria a ser uma das motivações para a produção de sua mais célebre obra. Aí nós temos ali o endereço disponível, né, para que vocês possam, então, pesquisar e saber mais. Então, vamos verificar lá a leitura desse trecho e vocês, né, com o desenho ali na cabeça. Caminhava com 2 amigos pelo passeio. O sol se punha. O céu se tornou repentinamente vermelho. Eu me detive, cansado, apoiei-me na grade, sobre a cidade e o braço do mar azul escuro. Vi apenas sangue e línguas de fogo. Meus amigos continuaram a andar e eu permanecia preso no mesmo lugar, tremendo de medo, e sentia que uma gritaria infinda penetrava toda a natureza. Olha que bonito isso, gente. Então, é preciso ler, interpretar e tentar ali relacionar a imagem, não é verdade? Para que a gente consiga verificar aquela emoção ali do ser humano que está contida na tela. Atividade 1. A partir da leitura desse trecho, você conseguiu inferir a qual obra e autor ele se refere? Fácil, né, gente? Com vocês lá.
aí, pessoal, conseguiram? Fácil, né, professora? Lembrei da imagem, lembrei do nome lá do camarada, né? Lembrei do que você falou sobre a expressão ali, né, do ser humano. Então, sem dúvida nenhuma, a partir da leitura desse trecho, você conseguiu inferir a qual obra e autor ele se refere? O Grito, 1983, de Edward Munch. Óleo e pastel sobre cartão, 91 centímetros, vezes 73,5 centímetros, né? É claro que aí tem que dar uma pesquisadinha, como é que foi pintado essa obra, não é verdade? Como que ela foi feita ali pelo artista. Mas se vocês colocaram ali, tem a ver, tranquilinho, bonitinho lá. Edward Munch nasceu em Oslo, na Noruega, em 1863. Foi precursor do expressionismo, pessoal. Expressionismo é uma das nossas vanguardas europeias. Nós temos várias ali, né? Então vieram para o Brasil muitas vanguardas, dadaísmo, né? Surrealismo e o expressionismo que também está presente ali. Então o expressionismo está dizendo expressão. Olha o nome, olha a figura, eu consigo automaticamente já lembrar ali da tela pintada pelo Eduardo Munch, ok? Quiz, mais um pouquinho lá. A obra O Grito retrata uma cena otimista, comovente, perturbadora? Com vocês lá. Daí, pessoal, conseguiram facinho, né? É só lembrar da imagem ali, já se né? Aquele olhinho estalado ali, você já consegue detectar a resposta corretinha. Então, perturbadora, né? Muito fácil. Vamos conhecer um pouco mais sobre a obra O Grito. A icônica obra O Grito exibe uma figura humana que olha aterrorizada para o espectador. O cenário é uma ponte e há também duas pessoas que caminham sem notar o desespero da personagem principal. Então, se você verificar o desenho, você vai verificar as pessoas lá atrás, né? Tal personagem é exibida em traços sinuosos e sombrios. Não possui feições masculinas nem femininas, podendo representar qualquer ser humano, tal qual uma figura. Especula-se que essa obra seja um autorretrato do artista. Pessoal, olha que interessante, um autorretrato do artista. Eu lembro que no comecinho da aula, eu falei ali para vocês, coloquei que sempre quando nós formos interpretar uma obra de arte, seja ela qualquer, pintura, escultura, música, literatura, eu preciso ter ali 2 pontos claros dentro da minha mente, que é o estilo individual, conhecer o meu autor, o meu artista, e o estilo de época, conhecer o meio que ele viveu, que ano que ele viveu, como é que era isso, para que eu consiga entendê-lo. Eu não posso pegar uma obra de arte qualquer, vou ler Machado de Assis, eu vou ler José de Alencar, mas não conhecer de que época que ele é, o que ele passou, como é que foi a vida dele, né? Em que meio
político ele estava inserido. Olha, gente, isso é cultura, né? Não é simplesmente ler por ler. Quando eu falo ler, não estou falando ler só ali, né, o verbal, não. Ler também o não verbal, né, o desenho. Ele traz para mim uma leitura preciosa e eu preciso detectar. Isso é arte. Como é que eu vou ler um quadro? Ali, às vezes, não tem o verbal, tem só o não verbal. Como é que eu vou saber qual é o sentimento que aquele camarada quis passar naquele momento? Se eu não sei quem ele é, se eu não sei em que meio que ele viveu, se eu não sei nada sobre ele. Eu olho lá um desenho e fica um desenho a mais, certo? E é claro que eu não vou conseguir, então, uma interpretação precisa. Olha o trabalho. Por isso tem que estar sempre inserido culturalmente, tá? Atividade 2. A tela O Grito inspirou a criação de um emoji. Em quais situações ele é utilizado? A. Para demonstrar horror. B. Para demonstrar angústia. C. Para demonstrar desespero. Ou D. Todas as alternativas estão corretas. Então, você verifica ali o emoji e verifica, tenta lembrar a tela, né, a imagem ali, né, daquele olho saltado, daquela boca assim, né, aberta assim, e marquem lá a questão ou as questões corretas. Com vocês lá. Daí, pessoal, muito fácil, né? Ah, mas claro, professora, com aquela boquinha ali de horror, né? Eu já consigo detectar. Então, sem dúvida nenhuma, né? A tela, o grito, inspirou a criação de um emoji. Em quais situações ele é utilizado? Para demonstrar horror? Com certeza. Para demonstrar angústia? Também. Para demonstrar desespero? Também. É claro, então, que a D. Todas as alternativas estão corretas, ok? Como podemos realizar a leitura de uma tela, obra de arte? Que elementos temos que observar? Para lermos uma obra de arte, precisamos realizar algumas etapas. Então, vamos lá. Primeiro, inicialmente, aquecemos o olhar. Temos uma percepção geral da obra, o resultado do trabalho do artista. Então, é preciso ver o todo. Né? Não posso olhar só aquele ali do primeiro plano. Não, não. Eu visualizo tudo. O fundo, as cores, tudo que está ali. 2. Depois, seguimos alguns passos, como a desconstrução da imagem, a investigação sobre os meios utilizados e interpretação, hipóteses sobre o significado da obra, considerando a vida do artista e as condições em que a obra foi produzida, ou seja, as informações de contexto. Como assim, professora? Aquilo que eu falei para vocês no início e volto a reafirmar. Estilo individual, mais estilo de época. Sem isso eu não consigo, ok? Então eu preciso, sem dúvida nenhuma, conhecer o meu artista, em que época ele se situou, para que eu consiga então interpretar adequadamente a tela dele ali. Então temos aqui
a imagem do grito. Nesta pintura, temos a presença de vários elementos como a ponte, as personagens, o céu vermelho, o povoado e a figura como máscara, né? Dá uma olhada assim no todo, né? Ele, as pessoas atrás. Então, a ponte que está ali. O que é essa ponte? Ela tem um significado, ok? Eu preciso pensar. Atividade 3. Segundo o que você já estudou sobre esse quadro, o que a ponte poderia representar? Veja, o mar lá atrás, né? Aquela ponte ali que está uma barreira com alguma coisa. Com vocês lá. Daí, pessoal, o que a ponte significa na vida da gente? Não é verdade? Ai, professor, um obstáculo, né? Então, quer dizer, eu quero tal coisa e não consigo porque é algo ali que, né, não deixa eu chegar. Será que esse era o objetivo? Esse foi o que o autor quis passar também com aquela ponte? Bom, sem dúvida nenhuma ali, né? Então, metaforicamente, a ponte poderia representar no contexto dessa obra a travessia de um momento difícil na vida, um ponto de fuga, não é verdade? Então, veja, eu não posso ali levar a ponte pelo sentido literal da coisa, né? Ou seja, é a ponte mesmo, tal, ali de madeira, ali, ou de ferro. Não, não. Eu preciso trazer isso para o meu mundo, o meu meio. Ah, professora, mas ele não sabe como eu vivo, mas você sabe como ele vive. Você conhece o Edvard Munch, né? Você leu um pouquinho sobre ele e sabe que ele teve uma vida conturbada, está lá na biografia dele, certo? Por isso que diz que pode ser, sim, o grito, um autorretrato dele, ou seja, a expressão de angústia do ser humano.
Atividade 4. A expressão da personagem protagonista, representada em primeiro plano, sugere que tipo de ressentimentos? Ou seja, de sentimentos? Com vocês lá. Vamos lá, pessoal. Então, a expressão da personagem protagonista, representada em primeiro plano, sugere que tipos de sentimentos, né? Então, eles olham, oh meu Deus, vejo, né? O desespero ali, o olhinho, a boca, né? Então, lá, a expressão da personagem com o globo ocular enorme, a boca aberta, insinuando o grito, representa os sentimentos de angústia, medo do ser humano, né? Então, tá bem fácil a ler. Ok, pessoal, o que nós estudamos hoje? Reconhecemos a tela enquanto um texto não verbal, exploramos a capacidade de abstração artística, analisamos a tela O Grito, quadro muito famoso que foi pintado por Eduardo Munch, né? Tranquilinhos lá, né? Agora já sabem como ler uma arte. Isso no geral, perfeito? Até uma próxima aula.